Bom, gente, mais uma vez, Ana, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por abrir as portas do Grupo Espírita Amor ao Próximo para que a gente possa trabalhar. Eu acredito que eu falo em nome de todos os trabalhadores da casa, que é sempre uma honra e uma satisfação muito grande a gente estar aqui fazendo alguma coisa para continuar esse trabalho que você faz há tantos anos, que esse ano a casa faz 30 anos, e esses 30 anos passaram por você, e se não fosse você, com a ajuda de outros irmãos, é claro, mas principalmente pelo seu empenho, pela sua dedicação, a gente consegue ter a oportunidade de trabalhar no amor ao próximo. E isso é um motivo de muita alegria para mim, principalmente, que eu tenho certeza que a minha vida é outra a partir do momento que eu passei a trabalhar junto com vocês lá no amor ao próximo. Então, para não fugir muito do tema, hoje eu não escolhi aleatoriamente, eu escolhi uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é a porta estreita. Jesus diz em Lucas, capítulo 13, versículo 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita ao corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciariam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Agora, meus irmãos, quero convidar a todos a se concentrar no bem, elevar os nossos pensamentos a Deus e começar esse dia de hoje, essa palestra, esse estudo, agradecendo ao nosso mestre, nosso grande amigo Jesus. Agradecer por mais uma oportunidade. Agradecer por estarmos vivos, por estarmos juntos, mesmo que remotamente, mesmo que virtualmente. Podemos estar levando a tua palavra, mestre, a tantos irmãos, a tantos lares. Agradecemos a nossa mentora, Anália Franco, que com todas as dificuldades que passamos nesse momento, temos conseguido levar a tua palavra, mesmo que através da internet a gente tenha conseguido fazer o nosso trabalho. Agradecer a todos os irmãos que nos dão a oportunidade de servi-los, de qual forma que seja, através de um ouvido, através de um abraço, através de uma palavra. Porque cada bem que a gente faz a um irmão é o bem que fazemos a nós mesmos. Agradecer, querido Mestre Jesus, por todos os dias nos dar uma oportunidade de sermos pessoas melhores. Agradecer o nosso Mestre Jesus por nos trazer uns ensinamentos que vão permitir que possamos sim passar pela porta estreita,
através do nosso melhoramento individual. Agradecer a doutrina espírita por nos trazer os conhecimentos necessários para que possamos fazer a nossa reforma íntima e, através dos irmãos que trazem os estudos para nós, possamos praticar, acima de tudo, todos os teus ensinamentos. Querido Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade. E te pedimos, Senhor, que continue conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, a gente começa mais uma tarefa, que com muita satisfação e alegria a gente traz no dia de hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9 e 10, a verdadeira propriedade. E esse capítulo é onde a gente fala, onde traz, Jesus traz para a gente que a gente não deve servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro, né? Mamon são as coisas da matéria. Mamon é o Deus da riqueza. E a gente não tem como alcançar a nossa felicidade real, a gente não tem como alcançar a nossa liberdade espiritual se a gente servir ao dinheiro. O dinheiro, ele é útil, sim, sem dúvida, útil e necessário, principalmente nos dias atuais, né? Principalmente hoje, o dinheiro é fundamental na nossa vida. Porém, a gente não pode servir ao dinheiro. Pelo contrário, é o dinheiro que tem que nos servir. E se a gente não tiver esse cuidado, se a gente não tiver essa atenção de que a nossa vida, de fato, ela é espiritual e não material, a gente acaba confundindo essa relação que a gente acaba tendo com o dinheiro. E esse cuidado a gente precisa carregar para a nossa vida. Eu não gosto muito de ler enquanto estou fazendo estudo, mas eu acho que esse trecho aqui é importante trazer para vocês. Então, ele diz assim: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza duramente a sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. O que possui ele, pois? Esse trecho pode parecer que a gente não pode ter bem nenhum na terra. Sim, a gente pode. Não há mal nenhum nisso, inclusive. O problema é como a gente utiliza esses recursos. A gente tem que ter consciência que o que a gente leva dessa encarnação, o que a gente leva da vida, são os nossos valores morais, principalmente. E não os bens materiais que a gente adquire. Esses bens materiais, eles são simplesmente emprestados para a gente, como uma forma que Deus dá para facilitar a nossa estada aqui na Terra. Esses bens, eles, se forem mal administrados por nós, se eles não forem utilizados da forma correta para ajudar outras pessoas, inclusive, se ele for usado de maneira egoísta, esses bens vão, inclusive, atrapalhar a nossa evolução espiritual. A gente vai regredir? Não, a gente só não vai conseguir evoluir. E vamos ter uma encarnação inteira perdida porque a gente não soube lidar com esses bens adquiridos. No capítulo 2, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, conta uma historinha de uma rainha que, ao desencarnar e chega no plano espiritual, achando ainda que era realeza, querendo que todos se curvassem, e quando ela se encontra no plano espiritual, ela vê que os servos dela eram muito mais evoluídos, estavam num patamar muito superior ao que ela se encontrava naquele momento, porque ela continuou presa à matéria, presa aos títulos, presa aos bens materiais que ela adquiriu na encarnação. E a gente precisa muito ter essa consciência de que o que vale para nós é o que a gente faz de bom, o que a gente consegue fazer de bom para o próximo, principalmente. Se a gente não tem essa consciência, a gente acaba jogando por terra todo o aprendizado que a gente vem adquirindo. E todos os bens que a gente acaba tendo, que a gente adquire nessa terra, não tem valor nenhum no plano espiritual.
O valor real pro plano espiritual é o que a gente faz de bom, é o que a gente faz na caridade. O maior pagamento que a gente pode ter no plano espiritual é a caridade, é o bem que a gente faz para o próximo. É quando a gente começa a respeitar, é quando a gente começa a amar de verdade o nosso próximo. Que Jesus nos diz, amar ao próximo como a ti mesmo. É uma tarefa difícil? Sim, é uma tarefa difícil. Não é fácil, porque a gente sempre muito mais condizente com aquilo que a gente faz e muito mais duro com o que o outro faz. A gente precisa começar a entender que a nossa vida não é nesse plano, a nossa vida é no plano espiritual. É lá que a gente tem que ter a preocupação de chegar lá com uma bagagem maior. A gente não vai para um país, por exemplo, para um país distante e carrega todos os bens que a gente tem. A gente coloca o necessário dentro da nossa mala que a gente vai precisar lá. Os nossos bens reais, nossos bens materiais, eles ficam no nosso local de origem. E assim deve ser no plano espiritual. A gente precisa cuidar de colocar na nossa bagagem aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? O que a gente leva, de fato, para o plano espiritual? A gente precisa ter essas perguntas e começar a buscar dentro de nós mesmos as respostas. E essas respostas estão dentro da gente. A nossa consciência nos adverte de tudo que a gente estiver fazendo de errado. Então, nada que a gente possa ter trago numa encarnação, quando a gente encarna, nada que a gente trouxe é da Terra, é nosso, é do nosso espírito, porque a inteligência ela está no nosso espírito. A inteligência não vem adquirida com a matéria. A gente não compra a inteligência. A gente já a tem, porque é a carga do nosso espírito. Quem detém a inteligência é o nosso espírito. E ela traz consigo os valores morais, tudo aquilo que a gente sabe que deve, que não deve ser feito. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a nossa consciência nos adverte. E às vezes a gente insiste em fazer o errado. Então a gente já errou sabendo que estava errando. Quando a gente faz alguma coisa boa, o sentimento que nos inunda, geralmente o sentimento que toma conta da gente, é a nossa consciência mostrando, olha, esse é o caminho. Só que a gente dá mais atenção às coisas ruins que nos acontecem do que às coisas boas que a gente acaba fazendo. E toda ação, por menor que ela seja, ela gera um efeito positivo. Ela gera um efeito tão grande que a gente consegue, através da espiritualidade, formar um círculo de coisas boas. Porque o meu espírito, o meu mentor, por exemplo, ele vai ficar contente, ele vai vibrar positivamente junto comigo. A pessoa que recebeu aquela ajuda, que recebeu aquele bem, ele vai ficar feliz comigo, o seu mentor vai ficar feliz comigo. Então, a gente começa a gerar um círculo de coisas boas em torno de nós. E, às vezes, com uma ação simples. Um bom dia bem dado, que a gente dá para um irmão que está com dificuldade, que às vezes a gente nem sabe, mas a gente faz aquilo de maneira verdadeira, essa energia vai para essa pessoa, vai para esse irmão. E isso vai contagiar essa pessoa de alguma forma. Isso vai ajudar essa pessoa de alguma forma. Uma palavra dita na hora certa, uma palavra de carinho, vai transformar a vida daquela pessoa naquele momento. E isso não custa nada para a gente. Isso não tem valor financeiro, isso não tem valor material. Mas é isso que vai fazer com que a gente consiga melhorar a nossa bagagem. Como disse na mensagem, na mensagem inicial da porta estreita, o que garante que a gente entre pela porta estreita é justamente as coisas boas que a gente faz aqui. É a bagagem que a gente carrega espiritual.
Não a nossa bagagem que a gente construiu, que a gente criou, que a gente comprou. Não são os nossos bens. Porque muitas vezes a gente se esquece de Deus quando a gente está bem. Quando a gente não tem problema, quando a gente está financeiramente bem resolvido, geralmente a gente esquece, inclusive, de agradecer por estar daquela forma. Porque a gente é tão egoísta a ponto de achar que a gente não precisa de Deus, a gente não precisa de mais nada. A gente é egoísta ainda a ponto de dizer, eu consegui pelo meu trabalho, pelo meu esforço, mas esquece que isso tudo é um empréstimo. Nada do que a gente tem é nosso. Nada do que a gente possui é nosso. Só para nosso uso e fruto, mais nada. O que a gente carrega com a gente, o que a gente trouxe quando a gente encarnou, isso é nosso. É a nossa inteligência, são os conhecimentos adquiridos, são as qualidades morais, a paciência, a resignação, a resiliência, o perdão, a paciência, o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Se a gente consegue carregar isso e cultivar isso durante essa encarnação, a probabilidade da gente conseguir levar uma bagagem menor e passar pela porta estreita é muito maior. Só que essa bagagem, mesmo que ela seja menor, ela tem um valor muito maior do que aquilo que você conquistou materialmente. A gente não pode esquecer que tudo que a gente vive, tudo que a gente faz aqui na Terra, não passa de um empréstimo que Deus dá para a gente. Quando a gente decide encarnar, quando a gente tem a chance de encarnar, não é a gente que decide, mas quando a gente escolhe e tem a chance de encarnar, a gente concorda com tudo que a gente vai passar. E muitas das vezes a gente, quando tem a nossa encarnação, a gente quer mais e mais, e nunca se contenta com o que tem, porque a gente se deixa levar demais pela sociedade e não por aquilo que de fato importa, que é o nosso espírito. A gente está tão preocupado em ter mais, que a gente está esquecendo de ser mais. A gente passa por um momento muito difícil, que é esse período de pandemia. E estamos tendo uma oportunidade incrível de sair tão melhor, de sair bem dessa pandemia. Porque a gente está vendo pessoas próximas partindo, a gente está vendo, às vezes, alguns familiares, pessoas que a gente ama partindo, vendo pessoas sofrendo, e a gente ainda não consegue se colocar no lugar do outro, a gente ainda não consegue ter empatia, a gente ainda não consegue praticar a caridade. Eu falo a gente porque muitos de nós ainda esquecemos de fazer a caridade, principalmente num período tão difícil quanto esse da pandemia. Há tantas pessoas em necessidades que às vezes a gente esquece de fazer uma oração emanando uma energia positiva para essas pessoas. Porque a gente precisa parar de dar só o que sobra. A gente precisa parar de dar só o que não serve. A gente precisa começar a aprender a dividir de verdade. Porque não adianta a gente ter muita coisa, a gente tá provando agora que não adianta eu ter muita coisa. De que adianta eu ter um guarda-roupa cheio de roupa se eu não posso sair, eu não posso usar essas roupas. De que adianta? De que adianta eu ter um carro bom do ano? Pode ser ótimo, maravilhoso, mas de que adianta se eu não posso usá-lo? De que adianta eu ter uma casa linda para receber os amigos se eu não posso receber os meus amigos? De que adianta ter um espaço lindo para fazer festa se agora eu não posso fazer festa? E o que é pior, alguns amigos não poderão mais participar, porque já fizeram a passagem. E eu ainda estou preso com aquilo que eu tenho. Eu ainda estou preso naquilo que eu conquistei, que eu ganhei. Ah, Léo, mas tem algum mal em ter bens materiais? Não.
Mal nenhum. O problema é o que esses bens estão fazendo com você, estão fazendo comigo. Esses bens me ajudam a ser alguém melhor. Esses bens melhoram a vida de alguém que tem menos que eu. Se eu estou utilizando esses recursos para melhorar a vida de outras pessoas, para me manter, mas para principalmente ajudar a vida de outras pessoas, pelo menos facilitar, se eu estou usando dessa forma, a probabilidade de eu estar usando bem os meus recursos é muito maior. Porque é muito necessário que haja todas as esferas, né? Que a gente precisa da pessoa que vai ser o servente, a gente precisa do pedreiro, a gente precisa de tudo isso, a gente precisa daquela pessoa que vai limpar o chão, a gente precisa daquele grande gestor, a gente precisa dos políticos, a gente precisa de todo mundo. E ninguém está aqui por acaso ou jogado ao léu. Não. Mas a gente precisa entender que aqueles irmãos que têm menos, que sofrem mais, eles estão muito mais à nossa frente. Principalmente nós, que temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que temos a oportunidade de conhecer o lado espiritual, que nos é mostrado no dia a dia como funciona a nossa vida espiritual. Se a gente não aproveitar essa oportunidade, a gente pode vir numa situação muito pior. Então a gente precisa ter o cuidado. Eu falo de precisa, porque eu estou trazendo essa responsabilidade para mim também, porque esse estudo foi ótimo para mim. E foi excelente para mim. E quando a gente vai preparar uma palestra, uma coisa assim, o principal beneficiado somos nós. Somos nós que precisamos ouvir essa mensagem. Então não adianta eu querer acumular riqueza se essa riqueza não me servir para me melhorar espiritualmente, para me tornar uma pessoa melhor. A gente precisa estar cercado de pessoas que queiram o bem dos outros, que queiram fazer alguma coisa diferente, mas diferente para o bem. A gente precisa ser a mudança que a gente quer para o mundo, a gente tem que ter a responsabilidade de sermos nós, principalmente nós espíritas. Nós não temos o conhecimento da doutrina espírita porque somos melhores que os outros. Pelo contrário. A gente está tendo essa oportunidade porque nós temos muitas dívidas e Deus é bom e misericordioso e nos deu a oportunidade de virmos conhecer a doutrina espírita e entender como funciona para que a gente acelere o nosso processo evolutivo. A gente precisa ter esse cuidado de entender que nós não somos melhores que ninguém ou mais evoluídos que ninguém. A gente precisa olhar aquele irmão que precisa da nossa ajuda, que precisa estar, que precisa ainda da gente, que depende de uma caridade. Temos que entender que esse irmão, muito provavelmente, ele está aqui depurando seu espírito, está anos-luz de distância da gente. Pobres, coitados, somos nós que temos algum recurso e não aproveitamos esse recurso da maneira que deveríamos. Não adianta a gente ter riqueza, porque essa riqueza não vai garantir nada para a gente no plano espiritual. Não vai garantir absolutamente nada. A entrada e a permanência no plano espiritual depende do que a gente faz de bom, não do que a gente conquista na Terra, não do que a gente acumula na Terra. E ter essa consciência ajuda a gente a se colocar no nosso lugar, a nos colocarmos, no nosso lugar. Entender onde a gente está nessa linha de evolução. Ah, eu tenho bens, como que eu utilizo esses bens? Não, é só para o meu prazer, é só para mim, para o meu sustento e pronto, acabou. De que adianta, gente? De que adianta se a gente não consegue usar o que a gente tem para melhorar a vida de alguém, para ajudar de alguma forma que seja? Não adianta. Você vai viver aqui, quando chegar no plano espiritual, vai falar, nossa, quanto tempo que eu perdi.
Eu quero voltar, só que já não dá mais tempo. E a gente só lembra do tempo que a gente está perdendo quando o desencarne se aproxima, ou passa perto, a gente vê ele passando e, opa, pode ser minha hora, e como nesse momento. E aí a gente fala, opa, não dá para voltar no tempo, não? Não, não dá. Não dá. Mas dá para a gente mudar, dá para a gente começar a fazer diferente. E eu falo por experiência própria. Esse estudo, para mim, caiu como uma luva. Porque eu decidi que eu quero ser uma pessoa melhor quando eu vi que a coisa estava apertada para o meu lado. Quando eu vi que eu não sou nada. A gente tem uma doença aí que ninguém sabe bem lidar com ela. Graças a Deus eu estou vivo, tendo mais uma oportunidade de estar aqui, trazendo o estudo de hoje. Então eu tenho que começar a colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Nós espíritas estamos tendo essa oportunidade, porque estamos aprendendo. Vamos começar a usar o nosso recurso para melhorar a vida do irmão, para facilitar a vida do irmão, parar de dar só o que não nos serve mais e dividir de fato. A maior moeda e a melhor moeda para garantir a nossa estada no plano espiritual é a caridade. A gente espírita não acredita em salvação, né? Mas um dos lemas do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Eu diria que fora da caridade não há evolução. A nossa salvação é a nossa evolução. Se a gente não evoluir, a gente não consegue alcançar a tão sonhada salvação. Vamos ter outras oportunidades? Sim, com certeza. E vamos pedir para pagar tudo de uma vez só. Mas Deus sabe que a gente não consegue. Deus sabe que a gente não é capaz ainda. A gente vem num planeta de provas e expiações não é à toa. A gente vem para passar as dificuldades e aprender com elas. Mas o que a gente está fazendo? A gente está aprendendo, de fato? Ah, Léo, mas todo mundo que é rico, ele então não vai evoluir. Não, absolutamente. Não é isso. A questão é como ele lida com a riqueza, com os bens que ele tem. Ou como ele adquiriu esses bens. Porque se você adquire seus bens honestamente, esses bens têm muito valor. Mas se você tirou uma agulha de um lugar que não era para você tirar, ou de alguém que não era para você tirar, você vai ter que prestar contas disso. Eu vou ter que prestar contas disso. Então não adianta a gente achar que o que a gente faz e ninguém vê, que isso fica impune. Não, não vai ficar impune. Ah, mas eu vou chegar lá no plano espiritual, vai estar lá um Deus punitivo que vai me castigar. Não, claro que não. Só que, infelizmente, eu preciso dizer que a sua evolução não foi bem aproveitada. A sua estadia aqui na Terra não foi bem aproveitada. E não é culpa de Deus nem culpa dos outros. A culpa é nossa. Porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, nós somos responsáveis por aquilo que acontece com a gente. Seja de ações dessa vida ou de outra. E muitas vezes a gente pode ter tido, sim, numa vida passada aí, ter sido muito ricos, por exemplo, e não aproveitamos a oportunidade. Então a gente vem com uma certa limitação para tentar aprender. Porque a prova da riqueza também não deve ser fácil. E eu diria que é até mais difícil. Porque a gente vem com a prova da riqueza e não aproveita bem a nossa oportunidade, a gente esquece que a gente precisa de Deus, a gente esquece que a gente precisa evoluir. Então é importante que a gente tenha essa consciência
de que a nossa vida não é aqui na Terra, que a nossa vida é lá no plano espiritual e a gente precisa garimpar o nosso lugarzinho lá. E acumular bens que tenham valor lá. E como que a gente faz isso? Praticando bem, cultivando o amor, respeitando o próximo, tendo empatia, sentir um pouco a dor do outro, ou no mínimo respeitar a dor do outro. Porque a dor do outro tem sido sempre menor do que a nossa, né? A gente vê tantas pessoas desencarnando nesse período, mais de 500 mil pessoas, desencarnando nesse período de pandemia, e diria que a maioria de nós só sentiu quando ela chegou dentro da família, ou perto, muito perto. Até hoje a gente tem gente dizendo que isso é besteira, que isso é bobagem, e não aproveita a oportunidade que a gente está tendo de olhar para o irmão, ver o que ele está precisando. Ah, eu tenho 2 quilos de arroz aqui. Doa 1. É bom que a gente não emagrece, né? Mas a gente precisa olhar o próximo como igual a gente. E quando a gente olha, às vezes, o nosso empregado, quando a gente olha aquele morador de rua, em vez da gente falar que ele é malandro, que ele não quer nada com nada, é uma oportunidade que a gente está tendo, às vezes, de ficar quieto, de ir lá e estender a mão para aquele irmão. De repente, Deus colocou ele no seu caminho, no nosso caminho, justamente para que a gente possa praticar a caridade. Porque se eu vou usar meu recurso para ajudar alguém, seja ele qual for, eu tenho que fazê-lo de coração aberto, com pureza na alma, de verdade. Porque senão essa ajuda também não vai servir de nada. Eu não tenho que julgar o que ele vai fazer com o recurso, que isso já não é problema meu. Eu não posso deixar de ajudar, eu não posso deixar de fazer, preocupado com o que o outro vai fazer, como que o outro vai utilizar. Isso não é caridade. E é só através da caridade que a gente vai conseguir, de fato, conquistar o nosso lugarzinho lá no plano espiritual. É só através da caridade, da prática do bem, da reforma íntima, você com você, eu comigo. Só assim que a gente vai conseguir dar um passo e cumprir com aquilo que Deus nos pede. Ele nos faz simples e ignorantes para que a gente possa evoluir. Nos dá a oportunidade de várias encarnações para que a gente possa aprender a cada encarnação. Mas ele quer que a gente aprenda e ele nos dá recursos, nos dá ferramentas para isso. A prova da pobreza, se a gente não tem aquilo que a gente quer, se a gente tem as coisas de maneira limitada, isso é uma forma que a gente está tendo a oportunidade de aprender. Não é à toa. Se a gente tem muito recurso, é porque a gente precisa aprender a lidar com esse recurso e não jogar essa oportunidade fora. Porque se a gente tem recurso, a gente tem condições de ajudar mais, de fazer mais pelo outro. E é certo que quanto mais a gente faz pelo outro, mais a gente faz por nós. Mas a gente precisa entender que eu não tenho que fazer esperando o retorno. Eu tenho que entender que o que eu fizer é para o meu espírito. É para alimentar o meu espírito daquilo que de fato ele precisa, que é a prática do bem, que é a prática do amor. Mas não é o amor categorizado, amor por pai, por mãe, amor por irmão, amor por marido, por mulher. É o amor incondicional, é o amor que não mede esforços para fazer pelo outro. É o amor que não escolhe para quem vai fazer. Porque Jesus não escolheu. Jesus não julgou as pessoas que iam ser atendidas por ele. Jesus não olhava as pessoas diferente.
Eram todos iguais, eram todos irmãos. E porque nós, tão errantes, temos que julgar a atitude do outro. E na maioria das vezes, a atitude do outro é aquilo que a gente mais faz. O que mais incomoda no outro é o que está mais enraizado dentro de nós. E muitas das vezes a gente é o espelho. A gente é o espelho. Muitas das vezes a gente recebe aquilo que a gente está dando. Na maioria das vezes, inclusive. Qual o recurso que eu tenho e como eu estou administrando esse recurso? Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. É um ou outro. E é uma questão de escolha, gente. Uma questão de escolha. E você tem o direito de fazer essa escolha, eu tenho o direito de fazer essa escolha, porque Deus é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio. Podemos escolher o que a gente quer fazer. Mas a consequência também é nossa. Precisamos ter essa consciência. A consciência, ela vai nos dizer se está certo, se está errado. Ela vai sempre nos alertar. Sempre. É só ficar atento. Prestar bastante atenção aos detalhes, que a gente vai ter consciência daquilo que a gente deve realmente fazer. Ah, eu tenho muita roupa no meu armário. Para que eu preciso disso tudo? Não tem porquê, eu não posso nem sair mais. Eu tenho muito dinheiro no banco. Poxa, que legal. E você está podendo gastar onde? Está tudo fechado. O que adianta isso tudo? O que adianta ter milhões num país em crise, por exemplo? Não adianta. O que adianta ter isso tudo e hoje não ter saúde, por exemplo? O que adianta ter isso tudo e ter perdido um ente querido nessa pandemia, por exemplo, perdido amigos? O que isso te garantiu? Mas quando a gente tem valores morais enraizados dentro da gente, quando a gente tem os valores alimentados dentro de nós, independente do que a gente tenha, a gente vai ter a certeza de que a gente está alimentando o nosso espírito da forma correta, a gente vai ter a certeza de estar caminhando no caminho certo, de estar indo na direção correta. Então, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade, não vamos perder a chance que a gente está tendo, nessa pandemia principalmente, de ser uma pessoa melhor, de ser um espírita melhor. Basta olhar para o lado, a gente vai ver tanta gente que precisa da gente. Precisa de uma palavra, precisa de um abraço. Precisa de um ouvido só. Tá tudo muito difícil para todo mundo. Não é bem material que vai salvar a gente, não é bem material que vai tornar a gente mais feliz. Porque essa felicidade é só terrena. Essa felicidade não acompanha a gente quando a gente desencarna. E quando a gente chegar do outro lado, quando chegar no plano espiritual e perguntar o que trazes? O que você traz de bom? O que você fez de bom? Ah, eu viajei. Nossa, eu tinha um carro do ano. Tá, e aí? O que você fez com esse carro do ano? Não, eu passei bastante. Tá, tudo bem, passeou bastante. E nesses passeios, o que você fez de bom? Ah, fiquei nos melhores hotéis. Sim. E o irmão que precisava de você? O que você fez? Ah, mas é problema dele, né? Então, desculpa, mas esse não é um lugar para você. Você tem, vai lá pro finalzinho da fila, por favor. Aí você vê aquele irmão que você deixou de ajudar lá na frente entrando. Sabe por quê? Porque ele cuidou dos valores morais que ele tinha. Ele cuidou dos bens morais que ele tinha disponível. Porque se a gente for olhar bem, com bastante atenção, quanto mais humilde, quanto mais simples, mais ele dá. Mais ele doa, mais ele divide.
O mesmo carro de 50, 100 mil reais, ele te leva no mesmo lugar que um de 10, que um de 2. Pode ser em condições diferentes, mas te leva no mesmo lugar. Te leva no mesmo lugar que você pode fazer a pé, inclusive. Léo, mas eu não posso ter carro? Não, claro que não, claro que pode. Claro que pode. Problema nenhum nisso. Problema nenhum. Mas agora, você deixar de fazer um bem para poder andar num carro zero, acho que você está perdendo uma oportunidade. E eu estou perdendo uma oportunidade. Eu tenho um carro de 30 mil, vou comprar um carro de 30 mil, mas eu não posso tirar R$3 para comprar uma bala de uma pessoa que está desempregada. Que diferença que esses R$3 faria na minha vida? Nenhuma. Mas ainda daquela pessoa. Nossa, comprei um terno de R$500. Legal. Vai te vestir bem, né? Sim, com certeza. Mas é incapaz de tirar R$5 para comprar 1 litro de leite para uma família que não tem nada. Léo, mas você está usando palavras muito duras, de fato. Porque essas palavras servem para mim também. Essas palavras servem para mim, óbvio. E o Espiritismo não quer adoçar ninguém. O Espiritismo não está aqui para isso. Ele está para trazer a verdade para a gente. Para que a gente possa aprender, mesmo com palavras duras, com colocações mais firmes, às vezes a gente precisa de um choque de realidade para aprender. Porque eu preciso gastar R$300 com uma TV por assinatura e ter 500 canais, sendo que eu vou assistir 10, 15, no máximo, no máximo. Então a gente precisa ter o cuidado de ver o que a gente realmente precisa, que a gente realmente vai levar dessa vida. E não é o que a gente conquistou materialmente. Não é o que a gente conquistou com o nosso trabalho. Não é o que a gente ganhou de herança. A gente vai levar aquilo que a gente construiu de valor moral. Aquilo que a gente está fazendo de bom para o próximo. Aquilo que a gente está fazendo de bom para o nosso planeta. É isso que a gente vai levar. Não adianta nada eu ter muita coisa passando por cima dos outros. Não adianta nada eu adquirir as coisas prejudicando alguém. É muito triste a gente ver tantos líderes com a grande oportunidade na mão de ajudar tanta gente, de fazer tanto por quem precisa, e ele aproveita essa oportunidade só para si, só para enriquecer mais, só para ajudar os seus amiguinhos ali a ficarem cada vez mais ricos para se garantir no poder. Uma pena, porque eles estão tendo uma senhora oportunidade de mudar a vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas, e estão jogando essas oportunidades fora. Está jogando essa chance pelo ralo. Tudo por coisas que não vão servir para eles quando forem prestar conta. Quando chegar do outro lado, eu vou entrar pela porta mais larga, vou seguir a multidão, e às vezes a gente não vai conseguir entrar por essa porta larga. A gente vai lá para o final da fila e vê aqueles que a gente julgava como pobre coitado, às vezes como vagabundo. Ah, mas fulano não trabalha, não faz nada. Um pobre coitado. Quando a gente passa e vê uma faxineira e finge que ela não está ali, mas se passar por alguém engravatado, a gente faz questão de dar um bom dia. Chama até de doutor sem ser. Aquele que está ali limpando, aquele que está ali faxinando, muito provavelmente está muito mais perto da entrada triunfante pela porta estreita. Porque é triunfante. É saber que a gente cumpriu o nosso papel, que a gente fez o nosso melhor, e mais importante, que a gente saiu melhor do que a gente entrou.
É isso que a gente tem que cultivar. É isso que a gente tem que procurar fazer. Ah, mas eu não tenho. Como que eu vou ajudar? Como que eu vou praticar caridade? Gente, todos os dias a gente tem uma oportunidade de praticar caridade. A caridade não é só material, não. A caridade moral é tão importante quanto a caridade material, se não muito mais importante. É um bom dia dado com verdade, desejando um bom dia para a pessoa, para que a pessoa tenha realmente um bom dia, tenha uma boa semana, tenha uma boa noite. É desejar realmente isso. É desejar que o irmão esteja bem de verdade. Isso já é uma caridade. É ouvir a sua dor sem julgamento. Me dizer, estou aqui. Precisar de mim, eu estou aqui. Isso não custa dinheiro. Isso não vai te deixar mais pobre ou mais rico. Mas vai te trazer um bem espiritual, um bem moral muito maior que qualquer dinheiro, que qualquer recurso material possa te trazer. Vamos ter o cuidado de enxergar isso. E olhar para o irmão necessitado, ele está precisando, eu tenho aqui, eu posso fazer. Porque às vezes eu vou tirar de uma pizza que eu vou comer, isso é supérfluo. Eu posso ficar sem comer uma pizza? Posso. Aquele irmão pode ficar sem comer o arroz e feijão? Não. Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Ele precisa do meu abraço, precisa do meu carinho, saber que não está sozinho. Porque a gente não está sozinho. E o bem que a gente faz, a gente está fazendo para nós mesmos. O bem que a gente faz para o próximo, a gente está trazendo de volta, porque a gente só recebe aquilo que a gente planta. Então, se eu semear o bem, eu vou receber o bem de volta. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode ter hoje e amanhã não ter mais. Pode acontecer uma catástrofe, você perder tudo. Você pode ser um mega empresário, sua empresa falir, você fica sem nada. E você pode precisar de alguém. E se a gente não fez lá atrás, se a gente não fez enquanto pôde, a gente vai merecer receber ajuda de alguém? A gente precisa pensar sempre que eu não sou mais do que ninguém, que eu não sou melhor, mais evoluído por causa da minha posição social. O que define a minha posição é a condição do meu espírito, não é a minha vida terrena, não é essa encarnação, não são os meus títulos e muito menos os meus bens. Então, meus irmãos, para encerrar, que a gente consiga ter essa consciência, que a gente consiga compreender que o que a gente tem é tudo um empréstimo. E a gente precisa administrar esse empréstimo da melhor forma possível. A gente precisa usar aquilo que a gente tem para ajudar o nosso irmão, para melhorar a vida desse irmão. A gente precisa ser caminho para os outros. Porque, na verdade, a gente não faz nada. Nós somos ferramentas. Então, sejamos ferramentas boas, ferramentas úteis. Vamos nos abrir, nos preparar para que sejamos ferramentas ferramentas utilizáveis, né? Bem aproveitadas pela espiritualidade. Porque sem a espiritualidade a gente não faz nada, sem a espiritualidade a gente não consegue nada. Então vamos permitir que eles tenham uma ferramenta boa para a gente poder melhorar o nosso espírito, para que a gente possa garantir a nossa entrada, a nossa estada no plano espiritual da melhor forma possível e da maneira correta. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês. Que o nosso Mestre Jesus preencha o coração de cada um de vocês com todo o seu amor.
que o nosso Pai haja com toda a sua misericórdia na vida de cada um. Quero convidar vocês a fechar os olhos, mentalizar coisas boas, nossa prece final, e que a gente tenha a humildade e a consciência de que a gente só leva aquilo que a gente faz de bom nessa terra. Que nada do que a gente construir ou que a gente conquistar vai servir para a gente ser um espírito melhor. Que o que importa é o que a gente faz para o nosso espírito e não para a nossa carne. Querido Jesus, amado Mestre, te agradecemos, Pai, por mais um trabalho. Agradecemos por mais uma oportunidade de ouvir tua palavra, de ouvir teus ensinamentos, Mestre. Agradecer a Anália Franco, que sempre nos proporciona condições de levar a tua obra, Senhor, de levar os teus ensinamentos, os teus exemplos a tantos irmãos. Senhor, que a tua luz preencha cada lar de cada irmão que esteja aqui assistindo, que o Senhor possa entrar em cada lar deste planeta, levando a tua luz e o teu amor a cada coração, que o Senhor possa abrandar os sentimentos ruins de cada irmão nesta terra, que o Senhor possa consolar a cada irmão que perdeu um ente querido, um amigo, nesse período tão difícil de pandemia. Que o Senhor possa enviar teus anjos, seus espíritos de luz, trabalhadores, para receber esses irmãos que estão desencarnando nesse período, seja por Covid ou por qualquer outro motivo. Que eles sejam amparados. Que o Senhor possa tocar os nossos corações para que juntos possamos formar uma corrente, uma só corrente de amor, e poder abraçar esse nosso planeta, afastando todo o mal, afastando todo o ódio, que possamos ser ferramentas, Pai, da tua obra, que os espíritos de luz possam encontrar em nós, trabalhadores, mas principalmente canais para que possa trazer a tua mensagem, a tua luz e o teu amor a este planeta. Querido Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa continuar abençoando os trabalhadores do Grupo Espírita Amor ao Próximo. Que o Senhor possa continuar orientando os trabalhadores, os mentores de todos nós dessa casa, que há 30 anos vem mantendo, levando a sua palavra. Querido Jesus, muito obrigado mais uma vez. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.